Não despreze suas lutas, não despreze situações que se levantam, onde você vai ser desafiado a matar literalmente leões e ursos, porque isso está te preparando para você vencer o gigante que vai te promover a um futuro rei. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Eu sou a Camila, esse é o canal Por Ele e Para Ele, e hoje eu quero te levar a uma reflexão sobre a história de Davi. Sabe Davi que matou Golias? Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas Davi era um pastor de ovelhas e ele virou rei. Só que dentro desse processo de ser pastor de ovelhas até virar rei, ele passou por muitas situações. E hoje eu quero me deter em especial uma situação que fala em 1 Samuel 17, a partir do versículo 34, fala assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou ao exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Igreja, quero falar para vocês sobre nós não desprezarmos as lutas que nós vivemos em nossa vida. Sabe que Davi, ele se tornou rei, mas antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Cuidava de ovelhas, das ovelhas do rebanho de seu pai. Ele era, inclusive, pelos seus irmãos até menosprezado, porque seus irmãos eram guerreiros, lutavam no exército, e ele era só um pastor de ovelhas. E quem diria, né? Só Deus, que esse pastor de ovelhas viraria um rei. Então, em primeiro lugar, não menospreze ninguém e nem a história de ninguém, incluindo a sua. Porque para Deus não tem impossíveis, ele faz de um simples pastor um grande rei, um grande vencedor, que foi Davi. E nessa situação que está acontecendo aqui, o exército de Israel estava sendo desafiado pelo exército inimigo, que eram os filisteus, o povo filisteu. E os filisteus, eles tinham um gigante que se chamava Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Diz a palavra que a lança dele tinha quase 8 quilos, a lança que ele carregava para atingir. A armadura que ele usava era em torno de 70 quilos, né? Então ele era grande, pesado, ele era forte, ele era agressivo e ele estava desafiando que se alguém conseguisse vencê-lo, o exército se entregaria, digamos assim, né? E daí o que aconteceu? O povo de Israel, os guerreiros, estavam todos com medo, ninguém queria enfrentar aquele gigante, inclusive o rei Saul, que era o líder, né? E daí, quando Davi escutou o que estava acontecendo, Davi se colocou e disse assim: não, como assim? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Ou seja, Davi ele tinha entendimento que era o exército de Deus que ele estava afrontando e o povo estava todo com medo. Quantas vezes nós, irmãos, sendo cristãos, conhecendo Jesus, sabendo o Deus Todo-Poderoso que a gente serve, frente às situações a gente fica com medo. Isso é normal do ser humano, mas Deus sempre levanta alguém, levanta um, e que seja eu e você essa pessoa corajosa, que tem entendimento de que Deus é conosco, de que somos do Senhor, de que Ele é conosco e que Ele luta por nós. E daí nessa passagem que eu li para você, ele tá falando: eu já matei leão, eu já matei urso. Isso aí vai ser a mesma coisa que eles, eu vou destruir eles, porque eu vou com o Senhor. E eu parei para refletir muito nessa passagem e eu pensei assim: nossa, Deus ele prepara a pessoa. Antes de chegar a um reinado como Davi chegou, ele passou por muitas situações, dentre elas, lá quando ele era um pastor de ovelhas, que ninguém dava nada por ele, que ninguém enxergava ele estava lá tirando as ovelhas da boca do leão. Eu fiquei imaginando assim, um pastor de ovelhas. Tem que ser muito corajoso. E será que todos os pastores são assim? Não sei.
Não tô falando de pastor assim, de cuidado com pessoas. Tô tentando imaginar e te levar a refletir a situação de Davi. Ele era um pastor que ele não aceitava perder as ovelhas. Ele ia enfrentar leão e urso e ele matava leão e urso com a mão. Você já imaginou você enfrentando um leão e um urso que tá com fome? Então assim, Davi era corajoso e ousado em Deus. Que a gente possa ser assim. Porque vai se levantar urso, vai se levantar leão, vai se levantar dificuldades, que a gente não fique acovardado e perdendo as coisas, perdendo coisas importantes para nós, para essas lutas, mas não que a gente se coloque e diga assim, não, eu não tenho força, mas o Deus que habita em mim tem, e é nele que eu vou vencer essa batalha. E se nós não fugirmos dessas lutas diárias que se levantam em nossas vidas, aqui Deus revela para nós que essas lutas prepararam Davi para vencer Golias. Golias foi vencido de uma forma muito ridícula, foi vencido de uma forma assim que ninguém imaginou, porque Davi, quando se colocou para lutar, se você ler toda a história mais pra frente, você vai ver que o rei queria colocar armadura nele, queria dar lança, queria dar espada, queria dar, tudo que um guerreiro tem, só que não ficou bem. Davi era pequeno, não se acomodou, ele se sentiu mal, ele disse, não, eu vou lutar com o que eu tenho. O que ele tinha? Uma pedra e uma funda. Ele foi lutar com o que ele já tinha. Deus, ele já nos preparou e já nos capacitou para vencer os nossos gigantes, para vencer os nossos problemas. O que a gente tem que fazer é pedir para Deus sabedoria de como usar o que ele já nos deu, de como usar as ferramentas, os instrumentos que ele já colocou em nós. Davi venceu um gigante de quase 3 metros que amedrontava todo mundo. Com uma funda, uma pedra, ele atingiu a pedra na cabeça do gigante. E esse gigante caiu e logo depois ele matou esse gigante. Então, assim, tem situações que a gente pode estar começando a enfrentar que parece ser o maior gigante de nossas vidas, mas devido às situações que a gente já viveu, experiências que Deus já nos deu, a gente tem condição de vencer de forma muito mais fácil do que foi todas as outras situações. Então não subestime ao Senhor da tua vida, confia no Senhor. E mais uma lição que eu tiro dessa história: Davi confiava muito em Deus. Davi, ele foi abusado no Senhor, porque ele chegou e disse assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem aí para ficar enfrentando o exército de Israel? Davi não era nem do exército. E sabe por que Davi fez isso? Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi não era guerreiro, Davi nunca tinha enfrentado o exército, nunca tinha ido para uma guerra. Mas Davi conhecia o Deus que ele servia, porque na intimidade, nas lutas que ele venceu, ele sabia que quem fez ele vencer os leões e os ursos que ele já tinha matado foi o próprio Deus. Então que você não tenha medo das lutas e circunstâncias que aparecem na sua vida, porque isso tudo vai te capacitando e preparando para vencer lutas que vão te promover. Depois que Davi venceu Golias, diz a palavra que ele foi trabalhar dentro lá do palácio com o rei, com Saul, e mais para frente Davi se tornou rei. Então Deus sabe o que está fazendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E lembra, em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tu está em Cristo Jesus. O que acontece em tua vida, o que acontece em minha vida em Cristo Jesus é a vontade dele. Dai graças, não murmura, não reclama. Em nome de Jesus, a vitória é tua e vai ser para te promover. Amém? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.